Olá a todos, bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio para vocês hoje. Então, durante a última semana, o Caute Investor caiu 0,53%, enquanto o SP caiu pouco mais de 2%. O que significa que no acumulado do ano, o portfólio agora está com uma queda de 7,2%, enquanto o SP está com uma queda de 4,89%. Então está ficando bem próximo. Desde o início, o portfólio ainda está com uma alta de 133,7%, enquanto o SP está com uma alta de 30,5%. E no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nas probabilidades de cortes de juros e talvez até aumentos de juros, alguns dados do mercado, mas eu vou adicionar vários comentários extras porque, bem, estamos em uma situação completamente diferente agora. Também vou mostrar dois trechos, um do podcast recente, o podcast Basis Points, com Amit e Steven, e neste caso aqui temos Josh Brown. E algo que Warren Buffett disse há bastante tempo, também quando havia muita incerteza, questões geopolíticas ao redor do mundo. Deixe-me começar com a visão geral da carteira. Como você pode ver, agora há 18 posições na carteira, uma a menos do que as 19 anteriores. Por que isso? Porque agora eu tenho uma posição em New, que está com uma queda de 0,7%. Anteriormente eu tinha uma posição em Duolingo e em Pagaia, que você pode ver bem aqui. Tive um grande prejuízo em Duolingo e também tive um grande prejuízo em Pagaia, como eu disse na semana passada. Não é porque eu estou pessimista em relação a esses nomes, mas a Enu caiu para um nível em que eu sinto que preciso ter ela. Provavelmente vou me sentir melhor tendo esse nome específico do que tendo os outros dois nomes. Por que isso? Bem, eu já tive ações da Enu há um tempo, me saí muito bem, gosto da gestão, gosto da empresa, gosto da visão. Eu não achava que conseguiria comprar por menos de $14 por ação, ou em torno de $14 por ação. Então eu tomei a decisão. Quer saber? Cortar as perdas e partir para outra coisa. Anteriormente, talvez eu não teria feito algo assim porque eu pensaria, já perdi tanto, por que eu assumiria o prejuízo e compraria outra coisa? Eu preferia manter isso e esperar que eu recuperasse minhas perdas, o que de novo pode até acontecer. Eu ainda acho que há uma reação exagerada com a Pagaia, com a Duolingo, mas a Duolingo realmente precisa provar que a estratégia que eles estão adotando agora é a correta. Mas sim, eu provavelmente poderia ter recuperado parte das perdas se eu tivesse mantido essas posições pelos próximos 2 trimestres, mais ou menos. Mas eu tomei uma decisão. Eu disse, sabe de uma coisa? Aceita a perda, consolida 2 posições em uma só. Onde você gosta desse setor de qualquer jeito, o setor de fintechs, você gosta da América Latina, certo? Com a Local, com a Mercado Livre, então por que não ter a Nu também? É isso. Isso é algo que você aprende ao longo do tempo quando investe. Primeiro de tudo, você não está em um relacionamento com suas ações. Sei que alguns pensam que mantenho relação com certos nomes porque não quero vender, mas é só porque gosto ou não da história. Ou há uma história melhor em outro lugar. E essa foi a decisão que tomei aqui com Pagaia e Duolingo. É a decisão certa? Veremos, mas por enquanto é a certa para mim. Quanto ao restante, Nebius agora ocupa confortavelmente a posição número 1 na carteira, com 16% dela. Ainda temos Sofia abaixo de $17 por ação. Sim, tivemos o relatório do vendedor a descoberto, mas acredito que o maior risco da SoFi não é esse relatório. É mais sobre como a condição macroeconômica vai afetar o setor de fintechs, o espaço de empréstimos e, claro, eventualmente como isso vai afetar a SoFi. Até agora, não acho que chegamos a um ponto em que vai ser tão grave a ponto de uma empresa como a SoFi sofrer com isso. Se você olhar para o que aconteceu nos últimos anos, saímos de taxas de juros de 0% praticamente sem inflação para uma disparada da inflação. O segmento de empréstimos deles estava morto, mas ainda assim sobreviveram e hoje são uma empresa melhor. Acho que eles têm um ótimo histórico, continuarei comprando, a menos que algo mude muito. Então nós temos, claro, a Big Tech Google ainda em torno de $300 por ação. Estou muito satisfeito com isso. Rocket Lab, AMD, Micron, já falamos sobre o relatório de lucros da Micron, já falamos sobre a reação do mercado, tudo isso vai estar no canto superior direito, temos a meta. E com a meta estou aumentando essa posição. Como você pode ver, aumentei em 8,3%, então mais 3 ações. E eu venho aumentando essa posição nas últimas semanas. Por que isso? Sim, eu realmente acho que a meta está entrando naquele estágio de Google de 2025, certo? Muita pressão no fluxo de caixa livre, muita pressão no aumento do capex com Reality Labs, metaverso, isso, aquilo e mais um pouco. Acredito que isso oferece ótimas oportunidades aos investidores. Também discutimos isso no episódio de sexta-feira, sobre as grandes empresas de tecnologia, Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta e Google.
Acredito que esse tipo de empresa pode gerar retornos acima do mercado e te expor às melhores empresas do mundo. Então, em termos de risco e retorno, eu realmente acho que faz bastante sentido. Lembre-se, com o Google, uma empresa desse tamanho, eu ainda estou com um ganho de 88,4%. Seria muito louco dizer isso? Eu acho que no próximo ano ou dois, podemos ver a mesma coisa acontecer aqui com a Meta, talvez até antes. Mas eu não me importaria de ter um retorno de 88 a 90% em uma empresa como a Meta daqui a 12 a 24 meses. Eu aceito isso a qualquer momento. Depois temos a D-Local. A D-Local apresentou um ótimo relatório, com boa projeção. Agora temos ganho de 11,4% nessa posição. Ainda mantemos Uber na faixa dos $70. Eu ainda acho que enquanto eles continuarem apresentando bons resultados e executando bem a cada trimestre, eventualmente haverá uma reavaliação ali e o mercado vai começar a perceber a força do ecossistema e da plataforma da Uber. Para quem ainda não gosta, tudo bem, só não compre. Depois temos a posição em caixa. Rubrik ainda está aqui, em 11º, ainda com queda de 31%. Atualmente, o mercado odeia esse tipo de empresa sem motivo algum, porque essa é uma companhia que continua entregando resultados repetidamente. Depois temos a Netflix aqui. Eu ainda estou acumulando cada vez mais ações, então ver ela de volta perto dos $90 é muito bom para mim. Eu aumentei essa posição em 11,01%. Quanto ao Oscar, ele caiu uma posição. Agora está com uma queda de 22,3%. Mesma coisa aqui, repito isso sempre. Se realmente atingirmos 19 bilhões de dólares em receita este ano, mais a margem de 2,3%, 2,4%, eu acho que $12 aqui, $13 é uma piada absoluta para essa empresa. Sobre o Robinhood, agora custa $70. Eu gosto disso. Vou acumular mais ações. Você pode dizer, mas se o mercado continuar caindo, etc. Não é bom para essa empresa, isso é verdade. Gostaria de ver um sentimento mais otimista. Por outro lado, a alta volatilidade, mais negociações, oscilações e grande diversificação do negócio. Acho que é um período muito bom para começar a me acumular mais ações, pelo menos para mim. Então temos uma mudança para essa também. Está muito barato, mas com base nas projeções que recebemos, é por isso que eu pausei aqui a acumulação de ações. Eu gosto do que tenho agora. Se eu perceber que, a projeção que foi dada é conservadora, vou acumular mais ações, mas por enquanto eu gosto do que possuo. Não gosto de estar com uma queda de 41%, mas se eventualmente a tese se concretizar, eu vou ficar no positivo. Depois, como discutido, temos algumas ações da Nvidia. Sim, eu sei que a Nvidia está a $172 por ação e está estável há 6, 7 meses. Por que não aumentar ainda mais essa posição? Boa pergunta. Acho que prefiro concentrar meus dólares nas outras posições ali, mas vamos ver. E aí tem aquela ação de acompanhamento da Palantir. E como você pode ver, sim, estou acumulando mais ações estrategicamente aqui e ali em certas posições. Estou mantendo uma quantia razoável em dinheiro por enquanto porque sim, o que está baixo pode cair ainda mais, e o que está barato pode ficar mais barato, por isso é sempre bom ter dinheiro em carteira. Quanto a CoreWeave, nada mudou muito, ainda está com uma queda de 6,4%, eles ainda estão com a mesma quantidade de ações. Quanto às opções do PayPal, nesse caso o Bull Spread, essa é basicamente a situação no momento. Para quem não sabe, eu comprei opções de compra de $65 para dezembro de 2028 e vendi ao mesmo tempo opções de compra de $90 para o mesmo dezembro de 2028. Eu também adicionei um pouco mais a esse valor das opções anteriores que vendemos, só para melhorar um pouco aqui. Isso me dá bastante tempo. Vamos ter que esperar até o próximo relatório de resultados para saber mais sobre, para onde a empresa está indo. O novo CEO vai falar. Não ficaria surpreso se víssemos alguns cortes, embora alguns possam dizer que talvez seja um pouco cedo demais. Mas vamos ver. Isso é basicamente o que eu tenho no momento. Agora, quanto à próxima reunião do Fed, que vai acontecer em 38 dias e que será a última para Jerome Powell, podemos ver que há uma chance de 87,6% de que as taxas permaneçam estáveis. Mas agora há uma chance de 12,4% de que eles aumentem as taxas em 25 pontos base. Isso, é claro, estava em 0% uma semana atrás e 0% um mês atrás. Eu acho que isso vai acontecer? Provavelmente não. Quanto ao trimestre de junho aqui, o que estamos vendo é uma chance de 21,9% de haver um aumento de 25 pontos base e uma chance de 76,5% de permanecermos estáveis. E uma chance de 1,6% de aumentarmos mais, 25 pontos base.
E claro, como você pode ver, esses dois aqui estavam em 0% uma semana e um mês atrás. Eu sei que os pessimistas de plantão vão dizer que, aumentos de juros estão definitivamente na mesa agora por causa, bem, da inflação, que vai aumentar o impacto dos preços mais altos de energia, o impacto das tarifas e coisas assim. Além disso, o desemprego ainda está sob controle, então por que não aumentar os juros? Bem, antes de tudo, talvez porque já esperamos bastante tempo para reduzir as taxas de juros. Agora você pode dizer, tudo bem, beleza. Mas veja, nada realmente mudou de forma dramática com a inflação, mesmo quando fizemos isso. Esses cortes, eu diria. Ok, tudo bem. E quanto ao impacto das tarifas? Bem, o impacto das tarifas parece que, com base no que ouvimos há um ano, parece que agora ainda está sob controle. E aí tem, claro, o impacto incerto de tudo o que está acontecendo agora. Preços de energia mais altos, preços do petróleo, coisas assim. Qual será o impacto disso sobre a inflação? Bem, o mais provável agora é que podemos dizer que isso vai ter um impacto de curto prazo nos preços mais altos da energia e, claro, nos preços em geral. Isso vai ser um problema daqui a um ano? Na minha opinião, não. Claro, quanto mais tempo os preços permanecerem elevados, mais tempo teremos que pensar sobre o impacto que isso tem na inflação. Se for mais um mês ou dois, tudo bem. Acho que ainda dá para controlar isso. Se isso durar mais uns 6 meses, então acho que vamos ter problemas maiores. Mas no momento não sabemos, e o Fed também não. Isso me leva a este trecho do Warren Buffett de muito tempo atrás, falando sobre se você ainda deve investir durante períodos de guerra, etc, etc. Quando as pessoas começam a pensar, bem, isso pode ser o começo de algo realmente ruim. Pode até ser uma situação de terceira guerra mundial. Pode ser um retorno à Guerra Fria. Alguma dessas coisas já passou pela sua cabeça? Bem, mesmo sabendo que tudo isso vai acontecer, continuarei comprando ações. Você vai investir seu dinheiro em algo ao longo do tempo. A única coisa da qual você pode ter certeza é que se entrássemos em uma guerra muito grande, o valor do dinheiro cairia. Quero dizer, isso aconteceu em praticamente todas as guerras das quais eu tenho conhecimento. Então, a última coisa que você iria querer fazer é guardar dinheiro durante uma guerra. E talvez você queira ter uma fazenda, talvez queira ter um prédio de apartamentos, talvez queira ter ações. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mercado de ações subiu. O mercado de ações tende a subir, empresas americanas vão valer mais, mas o dólar valerá menos, reduzindo o poder de compra. Mas você vai estar muito melhor possuindo ativos produtivos nos próximos 50 anos do que possuindo pedaços de papel ou jogando bitcoins. Claro, tenho certeza de que algumas pessoas vão dizer, sim, mas desta vez é diferente. Bem, em primeiro lugar, toda vez é diferente. Ontem foi diferente, hoje é diferente, amanhã também vai ser diferente. Comparar cada período e dizer, isso aconteceu naquela época, então vai acontecer agora, vai acontecer amanhã. Eu não acho que esse seja o jeito certo de pensar. Se você olhar o que aconteceu ao longo do tempo, com o tempo, o mercado sobe. Enquanto isso, o mercado pode subir, pode cair, pode andar de lado. Mas com o tempo ficou bem claro que o mercado sobe. E quando você investe nessas empresas, sim, você vai aproveitar a subida. Agora, claro, você não tem um histórico perfeito. Ainda não conheci uma pessoa que tenha um histórico perfeito, e é por isso que quero mostrar outro trecho. Ok, você fala muito e diz muitas palavras todos os dias, todas as semanas. Vou falar sobre a pressão de estar na mídia financeira. Se você diz que gosta de uma ação, ela cai. Se diz que não gosta, ela sobe. Você faz isso há 15 anos. Agora, na CBC, o público é ainda maior. Quero dizer, acho que você não está mais no Twitter. Como você lida com opiniões aleatórias te criticando? Agora já era. Você não pode mais me machucar. Quando tinha uns 5 anos de carreira, quase chorava se as pessoas se unissem contra mim. Sério? Sim. Tipo, isso realmente afetava sua saúde mental. Sim? Agora fale o que quiser. Fale o que quiser. Eu sei no que eu acredito. Tipo, você não pode me convencer de que o que eu acredito está errado de alguma forma. Vou errar frequentemente no mercado de ações, mas sei que até as pessoas mais inteligentes também erram. Quero dizer, eu conheci essas pessoas. Eu conheci todo mundo. Não tem ninguém que eu não tenha conhecido. Então, se você citar um gestor de fundo hedge famoso, eu já conversei com essa pessoa. Se você citar uma empresa, eu já conheci todos os CEOs das maiores empresas de gestão de ativos. Eu conheço todo mundo. Então, eu sei que todos são seres humanos. E, na verdade, uma das coisas que eu recomendo para os jovens da sua audiência, acho que isso é super relevante, é conhecer o maior número possível de pessoas, porque isso diminui o universo. Você conhece pessoas famosas ou ricas. Antes que ele continue, vou acrescentar algo. Primeiro, está claro que agora ele realmente não se importa. Ele acabou de dizer isso. Quando ele começou, ele se importava bastante. Isso teve impacto nele.
E eu posso dizer bem livremente que eu, como alguém que acompanha ações diariamente, mesmo no meio de Tanner José, etc, etc, nós realmente sentimos o impacto quando há dias no vermelho, semanas no vermelho, talvez até meses no vermelho. Nós, como criadores que temos uma base de apoiadores bem grande, eu diria realmente sentimos isso. Lemos e agradecemos os comentários positivos, e também sentimos os negativos. Adoraríamos se pudéssemos ganhar dinheiro todos os dias, e as coisas só melhorassem cada vez mais. Mas quando você se torna extremamente bem-sucedido e tem um bom histórico, percebe que, ok, muitas pessoas sempre vão criticar o que você diz, não importa o que aconteça. Mas aí você olha para o que tem feito nos últimos anos e vê que os resultados fazem muito sentido, você simplesmente não liga mais. E aí, sobre o segundo ponto aqui, isso é extremamente verdadeiro. Não fique na sua bolha. Vá e converse com o maior número de pessoas possível. Eu sei que nem todo mundo tem acesso, claro. Ele fala aqui sobre CEOs, pessoas super ricas e por aí vai. Nem todo mundo tem acesso a essas pessoas. Mas só o que você tem acesso é ao YouTube. Sick. Você pode descobrir o que essas pessoas pensam. Talvez alguém do trabalho converse com ela e veja o que está fazendo. Algumas pessoas no seu círculo de amigos, família, converse com elas, ouça a história delas, você sempre pode aprender. Isso é algo que eu não fiz no começo, embora eu goste de ler livros e livros sobre pessoas e coisas assim, o que também é algo muito importante. Ler sobre CEOs, fundadores, seja quem for, ver como eles viam o mundo, como eles enxergavam o período em que começaram suas empresas é muito, muito importante. Às vezes, até melhor do que ler livros puramente sobre investimentos. Pessoas conhecidas. E você percebe, tipo, tudo bem, é uma pessoa super realizada, muito impressionante, mas ainda é uma pessoa. Certo? Não é outra espécie, certo? Então, depois que você conhece todo mundo do setor, você ainda fica impressionado com eles, mas não acha que eles são deuses. Você não acha que eles são infalíveis. Você percebe que aquela pessoa precisou errar e perder dinheiro para chegar onde chegou. Assim, você não se chateia. Se dizem que você está errado, tudo bem. E daí? Você acerta tudo, seu idiota? Tipo, você precisa criar uma casca mais grossa? Sim. Então, quando você percebe, tipo, eu li o livro sobre Jim Simons e a Renaissance Technologies. Esse é o maior gestor de investimentos de todos os tempos. Quantitativo. Tipo, nem chega perto. Os retornos. 60% 30 anos. E Simons disse para o cara que escreveu o livro, que a gente entrevistou no nosso programa, Simons disse para ele que 51% das nossas operações dão certo. Quero que isso fique claro para você. Tipo, 49% de todas as operações que eles já fizeram, eles calcularam que foram perdedoras. Uau. Peço desculpas por pausar o vídeo exatamente nesse momento, mas o que ele acabou de dizer é a mesma coisa no tênis. Se você for olhar a quantidade de pontos que Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic ganharam ao longo de suas carreiras, com todas as conquistas e tudo mais, você pensaria que eles teriam vencido 80% dos pontos, 75% dos pontos. Não, esse número fica pouco acima de 50%. É a mesma coisa aqui. O jogo não é sobre média de rebatidas. Se você observa as escolhas dos outros, tipo errado nisso, certo naquilo, errado nisso, entende? O que isso quer dizer? Não é uma média de rebatidas. É o Soros que explica isso. É quanto você ganha quando acerta e quanto você perde quando erra. Não tem nada a ver com quantas vezes você acerta, quantas vezes você erra. Só um otário vendendo uma newsletter com dicas, como se fosse a NFL, olha pra isso como bola, strike, bola, strike. Investidores de verdade entendem isso. Mesmo que eles não saibam que sabem, é algo inato. É por isso que as pessoas usam stop loss ou ajustam o tamanho das posições. Existem diferentes níveis de convicção. Então não tem problema nenhum ter 7 ideias ao longo de meio ano. Em 6 delas você é estopado com perdas de 10%, 5% e uma delas triplica. Você sobrevive. Isso é novamente uma lição muito, muito importante. Eu preciso tirar esse quadro porque, ok, assim fica um pouco melhor. É uma lição muito importante aqui. E, de novo, a gente fala sobre isso por bastante tempo. Nós falamos sobre isso quando estudamos um pouco sobre o Peter Lynch, certo? Se você começa com 10 histórias, nem todas as 10 vão dar certo. Com o tempo, suas 10 viram 9, 8, 7, 6, 5 histórias, e essas escolhas são as que vão te dar dinheiro. Poxa, olha para minha carteira, certo? Está lá, eu tenho grandes vencedores e é por isso que a carteira foi muito bem, mas eu também tenho perdedores. Mas enquanto os grandes vencedores ganharem muito mais do que os perdedores, é isso que importa para mim. Eu gostaria de ter um aproveitamento de 100% se tivermos que usar analogias do beisebol aqui, mas eu não acho que isso seja possível. Eu gostaria de ter, mas não acho que seja possível.
Então, a melhor coisa que posso fazer é garantir que estou acima dos 50% quando você olha para a proporção de vitórias e derrotas. Até agora, tudo certo. Eu vou cometer erros no futuro. Espero que meus erros sejam menores que minhas boas escolhas. Tenho quase certeza de que a maioria de vocês concorda. Mas sempre haverá períodos em que o mercado decide, sabe? Nas próximas semanas, nos próximos meses, você vai sentir a dor. Nós vimos isso em 2022, por exemplo. Sentimos a dor e até mais, mesmo no início de 2025, sentimos a dor por uns 3, 4 meses mais ou menos. E depois disso tem sido bem agradável. Agora 2026. Ok, por enquanto é a mesma coisa. Não tem sido tão bom assim. Mas por outro lado, isso nos permite escolher quais empresas queremos manter ou investir mais para o portfólio a longo prazo. Passando para alguns dados de mercado, o que podemos ver aqui são novamente alguns sinais de que talvez estejamos perto do fundo, talvez não. Você sabe o que eu venho dizendo toda semana em relação a esses gráficos aqui. Eu só mostro isso para você para que tenha todas as informações disponíveis. Então, se olharmos para o S&P 500, quando 21% das ações estão acima da média móvel de 50 dias, pela primeira vez em mais de 11 meses, sim, realmente parece aqui que as chances estão a nosso favor para uma recuperação nos próximos dias, mas especialmente nas próximas semanas. Sobre o Nasdaq, o índice diário de sentimento está no nível mais baixo desde a semana da libertação, em abril. Você pode ver claramente onde estão os pontos aqui. Os pontos estão próximos dos fundos. Será que isso vai acontecer de novo? Mesma coisa aqui com o S&P 500. Eu não sei porque estamos em uma situação completamente diferente agora. Temos uma guerra acontecendo no Oriente Médio. Todos os preços estão subindo. Então é completamente diferente do que temos hoje. Mas olhando puramente para os dados, isso foi o que aconteceu antes. Pode acontecer de novo hoje. Pode ser que não. Essa é a questão. Se tivéssemos uma bola de cristal, acho que todos seríamos muito ricos e estaríamos em alguma ilha como Punta Cana. Então, se olharmos para o ETF financeiro aqui, o S&P 500, quando o XLF está em alta enquanto o SP está em baixa, isso foi o que aconteceu na sexta-feira. Isso aconteceu, como você pode ver pelos pontos vermelhos, aconteceu na sexta-feira, aconteceu antes da grande queda, em abril de 2025, aconteceu perto do fundo em 2009, e aconteceu aqui na bolha das .com. Então, é seguro dizer que essas coisas acontecem em ambientes muito estranhos. Agora, isso é um bom sinal para nós neste momento? Novamente, com os dados que vemos aqui, sinais mistos. Porque se voltarmos lá para 2001 bem, isso aconteceu perto do topo, e depois veio uma grande queda. Mas se olharmos para a crise financeira, bem, isso aconteceu, e depois houve uma recuperação. Se olharmos para 2025 bem, isso aconteceu antes da grande queda em abril. Então agora, nós não sabemos. Se olharmos para as probabilidades aqui, elas não estão muito a nosso favor, para ser honesto, a menos que olhemos 2 meses à frente, 63,6% das vezes tivemos alta. Então, novamente, eu concordo. Muitas vezes eu mostro para vocês esses tipos de gráficos com os dados. Algumas vezes faz sentido, outras vezes é só, bem, tudo bagunçado, tipo, ok, podemos subir, podemos descer. O que fazemos com isso? Mas como eu disse, eu só mostro tudo para vocês. Quanto ao nosso gráfico inútil favorito, que é o índice de medo e ganância da CNN, estamos aqui também muito baixos. Não é o mais baixo que já estivemos, porque já estivemos mais baixos em novembro de 25, já estivemos mais baixos, claro, em abril. Mas sim, isso pode novamente ser, se você acredita nesse índice de medo e ganância, no qual eu não acho que acreditamos, podemos estar perto de um fundo ou talvez estejamos prestes a ter um pequeno impulso para cima. Finalizando aqui com esportes, infelizmente não tem sido uma semana boa, especialmente para o Chelsea. Não só levamos uma surra do PSG 2 vezes, como também levamos outra surra aqui do Everton. Estou surpreso? Não estou surpreso. E eu nem sei o que dizer, E se eu falar, vou me meter em uma grande encrenca. Felizmente para nós, o Liverpool também perdeu para o Brighton. Então isso também foi uma surpresa. Eu me dei mal ali com as minhas escolhas do Fantasy Premier League, porque eu tinha o Hugo Ekitike como meu capitão. Esse cara se machucou e foi substituído depois de 8 minutos. O Manchester United também não venceu, jogo bem estranho. Temos o Bayern de Munique que venceu por 4-0 o Union, e na minha opinião Harry Kane, um dos melhores camisas 9 do mundo. E Michael Olise sendo um dos candidatos à bola de ouro. Temos o Miami Open acontecendo agora. Temos aqui Jannik Sinner com 24 sets consecutivos vencidos em nível de Masters 1000.
Me diga quais são suas previsões para esse torneio. E por fim, um pouco de reconhecimento aqui. Não sei quantos fãs de ciclismo temos aqui, mas temos essa lenda bem aqui. Pogačar vencendo mais um monumento aqui. Aliás, acho que os últimos 10 mais ou menos foram vencidos por essas duas lendas aqui, Van der Poel e Pogačar. Também, uma corrida muito importante, houve um acidente, ele estava envolvido, o Wout van Aert também estava envolvido, o Wout ficou em terceiro, ele terminou aqui em primeiro, então grandes parabéns para ele. Passando para o segmento de entretenimento, temos novamente série de TV, filme e livro. O do meio aqui, Hail Mary, é um novo projeto, Hail Mary é um novo filme que saiu, ainda não assisti. Então, se alguém assistiu, me diga o que achou. Quanto a uma série de TV mais antiga, temos True Detective, uma das melhores séries de todos os tempos na minha opinião. Se você ainda não assistiu, bom, você está com sorte. Quanto a livros, Pense como um Freak, dos autores de Freakonomics, faz você pensar de forma um pouco diferente sobre, bem, coisas da vida, coisas do mundo dos investimentos. É um livro realmente bom. Novamente, nem todo livro vai ser relacionado a investimentos, mas eles têm um impacto na sua jornada de investimentos, digamos assim. Então, no geral, é isso sobre o Couch Investor. Neste resumo de portfólio desta semana, me diga o que você acha. Semana de resultados está basicamente bem, entediante. Acho que só tem a Pinduoduo entre as empresas que a gente acompanha um pouco. No final ou meados de abril vamos retomar a temporada de resultados. É isso da minha parte no episódio de hoje. Me diga o que você achou aí nos comentários abaixo e a gente se vê no próximo. Tchau!